Que igreja bonita de branco, olha só. Quanta gente bonita aqui nessa noite, né? Quanta gente bonita nessa noite. Você também, Andrezinho, com esse talite aí pendurado, Deus abençoe, meu jovem. Isso. O Chico passou por mim ali, Chico é o Nilson, né? Ele chama de irmão Nilson, né? Mais de, sei lá, de 30 anos, 40 anos, né? Chamando de Chico. Eu perguntei para ele, por que é Chico o seu apelido? Eu não sei. Ou ele não quis contar, né? Aí passa ele por mim assim. Saudações botafoguenses. Todo imponente, Que beleza. Isso aí. Nós precisamos aumentar o número de botafoguenses nessa igreja, irmão. Tem que aumentar. Ah, tem mais um aqui. Ora, sim. Tem que aumentar. Era só você, Natália. Agora tá chegando mais gente. Eu não sei. Daniel. É porque eles ficam tudo camuflado. Os vascaínos perdem, mas tão firme. E os botafoguenses ficam quietinhos. Vamos responder uma pergunta? A paz na casa. Pergunta para quem está do seu lado. A paz na casa. Eu costumo assistir um canal do YouTube. Eu costumo assistir um canal do YouTube que fala de viagens, de motorhome, porque eu gosto desse negócio, eu e a pastora assistimos isso muito. E tem um cara chato lá, que eu não vou dizer o nome dele, porque está gravando aqui nem o canal. E ele gosta de dizer assim, que lugar de paz. Porque tem um mar, ou porque tem uma montanha, ou porque não tem nada, e simplesmente porque é um lugar de silêncio. Eu queria trazer um pensamento para você hoje, para a gente começar aqui. Pense assim comigo. A paz não é a ausência de alguma coisa. Vamos repetir? A paz... Você sabe o que é paz? Pergunta para quem está do seu lado. Sabe o que é? Eu vou lhe dizer. É a presença de alguém. Se alguém depende do silêncio, da montanha, da praia, de uma rede, ou de ter dinheiro no bolso ou no banco para ter paz, a ausência disso se transforma em tormento. Mas quando nós conhecemos o príncipe da paz, nós vamos entender que a despeito de qualquer situação ou circunstância, a paz é uma presença. Se Jesus estiver na sua vida, na sua casa, na sua família, essa paz vai reinar no seu lar. Quem me entendeu diz amém. Então nós vamos no contrário do mundo, e a palavra de Deus diz assim, João capítulo 14, versículo 27, Jesus diz assim, deixo-vos a paz. Quem é que deixa a paz? Aquele que tem, aquele que é a própria paz. Então deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Eu não dou como o mundo a dá. Não permita que o seu coração se preocupe, nem vos deixes amedrontar. Diga assim, medo. O grande antagonista da paz é o medo. É o medo. Medo, eu vou lhe dizer uma coisa, é fé naquilo que o diabo diz. O que provoca o medo? É você acreditar na palavra do inimigo, que ela fica difundida no meio das circunstâncias, das situações, da vida, no jornal, na internet, na televisão, e muitas coisas para difundir um medo, e o medo ele tira a paz. O medo ele tira a tranquilidade. Mas quando Jesus entra numa equação de vida, de família, de restauração, esse medo ele é obrigado a ceder. Agora, para que esse medo possa desaparecer completamente da minha vida e da sua vida, é preciso que a gente creia, diga creia. Porque a moeda do céu é sempre fé. Então, quando você toma uma decisão e resolve parar de olhar para a circunstância, para o problema, para a dificuldade, começa a olhar para Cristo e trazer Ele para a sua realidade da sua vida, isso é fé. E aí você vai compreender perfeitamente como ele está dizendo, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não é a paz do mundo, não é a maneira como o mundo encara a paz, mas é a maneira como eu sou o príncipe da paz e deixo a paz para vocês. E o que nós precisamos fazer? Cuidar da mente e do coração,
Para quê? Para que esse medo não retorne e a paz de Deus reine sobre a nossa vida. Quem entendeu diz amém. Quando Jesus ele aprofunda essa história, no próprio capítulo 14 de João, ele diz assim, João 14:1, não se perturbe, não perturbe o coração de vocês. E aí ele mostra o caminho, diz assim, creiam em Deus, creiam também em mim. Então ter paz no coração está muito ligado àquilo que você acredita. Se você acredita que é um desastre, o medo vai tomar conta de você. Se você acredita que uma determinada situação não tem jeito, o medo toma conta de você. Se você acredita que nasceu assim e vai morrer assim e vai viver assim, na síndrome de Gabriela, o seu coração está destinado a isso, porque você está programando essa verdade na sua vida. Mas o que eu quero dizer é que pode haver uma reprogramação espiritual poderosa através da fé. Você precisa crer. Se você crer, não perturbará mais o seu coração. Independente da circunstância, do mar, da montanha ou da tempestade, independente do que vier, Jesus está com você, o príncipe da paz habita no seu coração. Diz amém? Porque na vida é assim, a gente passa por dificuldades, existem tempestades. Eu vou mostrar um exemplo para vocês aqui, para a gente poder ilustrar e conhecer melhor. Marcos capítulo 4, versículo 35 a 41, acompanha o texto, diz assim, naquele dia, ao anoitecer, Jesus trabalhou o dia inteiro pregando no barco de Pedro, essa é a história, e naquele dia, ao anoitecer, ele disse aos discípulos dele, vamos atravessar para o outro lado. Então ele deixa a multidão ali na Galileia, entra no barquinho e começa a atravessar o barco no sentido de Gadara, do outro lado, porque ele tinha um encontro com um endemoniado, gadareno, vocês conhecem a história. Então ele deixa a multidão, e assim diz o texto, levaram ele no barco assim como estava. Ele estava em pé, se sentou no barco, e outros barcos também acompanhavam. Preste atenção nessa frase aqui, outros barcos. Vamos ler? Outros barcos. Guarde essa frase. Você conhece essa história, a maioria conhece essa história. E, de repente, o versículo 37 diz, levantou-se um forte vendaval e as ondas se lançavam sobre o barco de forma que ele foi se enchendo de água e Jesus estava na polpa dormindo. O que Jesus estava fazendo? Dormindo. Mas quem é que dorme no meio de uma tempestade? Uma vez eu dormi no meio de uma tempestade. Eu estava voltando da Alemanha na última viagem que foi para Israel e tomei um remedinho para dormir, porque ninguém aguenta 12 horas, né? Aí quando chegou aqui no Rio, que eu acordei, estava chegando no Brasil, o pessoal estava com os olhos regalados assim. Aí eu perguntei, o que houve? Eles olharam assim, sacudiu o avião? Nem vi. Mas foi drogado, né? Remédio, não vi nada. Jesus estava dormindo no meio da tempestade, irmão. É paz. A coisa estava feia. Era todo mundo discípulo experimentado. Pescador, gente que lidava com aquilo ali o dia inteiro. Eles ficaram apavorados, com medo de morrer. E Jesus estava... Eu quero dizer para você que na próxima tempestade que você enfrentar, você não vai ficar apavorado. Você vai dormir tranquilo, porque você sabe que o príncipe da paz está no seu barco. O final da história você sabe, Jesus acalma a tempestade, porque acordaram ele. Ainda bem que Jesus é Jesus, não sou eu, porque se me acorda eu fico de mau humor. Mas Jesus acordou, mandou a tempestade acalmar, depois olhou para os discípulos e falou, qual o problema de vocês? Não tem fé? Eu mandei vocês lembrarem de uma frase. Quando Jesus saiu com o barco, havia juntamente com eles o quê? Outros barcos. Quanto tempo um barco sem Jesus, é a pergunta, suporta durante uma tempestade? A Bíblia não diz o que aconteceu com os outros barcos, mas o que eu quero dizer para você, que se Jesus estiver no seu barco, a paz do príncipe da paz estará na sua vida, e o seu barco vai suportar a tempestade. E você, diga eu vou chegar do outro lado. Você sabe que barco, na Bíblia, quando fala de barco, está representando ou família, ou a vida de uma pessoa, ou a própria igreja de Jesus.
E eu quero dizer para você que Jesus está no seu barco. E se não estiver, hoje é o dia. Hoje é o dia de estar. E por isso é tão importante que a gente perceba isso. Os discípulos clamaram, disseram assim: mestre, você não se importa que a gente vai morrer? Sim, Jesus se importa. Ele se importa com a sua vida, Ele quer acabar com a crise do seu coração e da sua família. Por isso que a paz do Senhor Jesus, ela entra no coração, entra na família, restaura famílias, como vocês viram muitas aqui na frente. Agora, se você for olhar, essas famílias passaram também por crises, talvez até durante o período ou um pouco depois, mas Jesus estava lá. É diferente, é outra história. Agora o príncipe da paz está presente. Nós chamamos existência a paz que vem do Senhor Jesus. Tem uma coisa que produz a inquietude, o medo. É aquilo que a gente fala. Quando nós falamos muito do medo, o livro de Jó fala sobre isso. Quando Jó passa por aquela crise terrível, ele diz assim: aquilo que eu temia me sobreveio. Então, a declaração do medo é a declaração de fé. O medo é a fé do adversário, é a declaração de fé daquilo que a gente teme e, na verdade, espera que aquilo aconteça. Eu acho que eu vou perder o emprego. A crise está muito difícil, eu não vou conseguir sobreviver. Não sei se minha empresa vai conseguir passar por essa. Eu não sei se meu casamento vai resistir a essa crise. Eu não sei se essa doença vai tirar minha liberdade. E a gente começa a declarar o medo. Mas eu estou aqui justamente para dizer que hoje nós precisamos desbloquear a mente do medo, para que o príncipe da paz entre e a paz possa reinar, de fato, na sua vida e no seu coração. Tem um texto muito interessante, que está lá no livro do profeta Isaías, no capítulo 56, versículos de 3 a 7, que diz assim, preste atenção. Ele pode parecer um pouco confuso, mas eu vou elucidar ele para vocês. O profeta diz assim, que nenhum estrangeiro, diga estrangeiro, que nenhum estrangeiro se disponha a unir-se ao Senhor, venha a dizer, é certo que o Senhor me excluirá do seu povo. O que o profeta está dizendo? Que quando uma pessoa chega para o povo de Deus, para a família de Deus, ela nunca, diz nunca, nunca deve dizer que o Senhor a excluirá. Deus não exclui ninguém, não tenha medo. Ele fala de duas características de pessoas diferentes. Um são os estrangeiros e o outro são os eunucos. Diga, eunuco. Então assim diz, versículo 3 ainda, é certo que o Senhor me excluirá do seu povo, dizia o estrangeiro, e que nenhum eunuco diga, se queixe, não passo de uma árvore seca. Duas características de pessoas, o estrangeiro e o eunuco. O estrangeiro não tem morada na terra, não tem segurança, não tem nada. E o eunuco é aquele que é castrado, ou por um acidente, ou de nascença, ou por desejo do rei para tomar conta de um harém. E ele está dizendo, nem um eunuco, que ele se autodenomina uma árvore seca, nem um estrangeiro que acha que é desamparado deve dizer ou se queixar, o Senhor me excluirá. Não há excluídos diante do Senhor. E aí Deus começa a falar, pois assim diz o Senhor, versículo 4, aos eunucos que guardarem os meus sábados, as minhas festas, aqueles que creem em mim, aqueles que escolhem aquilo que me agrada, que se apegam à minha aliança, a eles darei dentro do meu templo e dos meus muros um memorial e um nome melhor do que o de filhos e filhas, um nome eterno, que nunca será eliminado. E os estrangeiros que se unirem ao Senhor para servi-lo, para amarem o nome do Senhor e para prestar-lhe culto, todos os que guardarem a aliança, esses eu trarei ao meu santo monte e lhes darei alegria em minha casa de oração. Seus holocaustos e seus sacrifícios serão aceitos em meu altar, pois a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Existe uma paz de Deus que está disponível para eunucos, para estrangeiros, para pecadores, para distantes, para ressentidos, para qualquer pessoa. Tem uma oportunidade de Deus para você aqui. Há um convite de Deus para você aqui, para que o príncipe da paz possa entrar na sua vida e possa reinar através de você. No Novo Testamento, no livro de Lucas, tem um texto, e eu vou contando umas histórias,
em que Jesus ele sai, ele acaba de curar o servo de um centurião e vai na direção de uma aldeia, de uma pequena aldeia chamada Naim. Porque naquela aldeia, uma senhora, uma mulher, ela havia, que já era viúva, havia perdido o seu filho único. E Jesus segue com a sua caravana, com seus discípulos na direção daquela aldeia, porque ele tem a noção exata daquilo que ele precisa fazer. Sabe, Jesus ele veio aqui nessa noite com a noção exata de que precisa fazer algo diferente na vida de algumas pessoas hoje aqui. E eu estou dizendo isso porque o medo vai ser desbloqueado no seu coração. O medo de perder, o medo da derrota, o medo de não dar certo. E esse medo nos impede de galgar essa paz, essa shalom, essa bênção de Deus. Esse medo precisa ser desbloqueado. Quando o medo é desbloqueado, quando a mente, o trauma, a história do passado, a crise que ficou para trás, aquele problema e aquela situação que só você sabe, ninguém mais sabe, mas Deus sabe. Ele quer desbloquear a sua mente hoje, nessa noite. Porque quando o trauma é tratado, a cura ela é liberada. Vou repetir. Quando o trauma é tratado, a cura é liberada. Porque quando a gente está traumatizado, a gente não acredita. A nossa fé se chama medo, mas quando a nossa mente é bloqueada, o nosso coração é liberto, nós ficamos livres para receber o bem de Deus, a paz de Cristo e a vida de Jesus. E quando Jesus entra, toda a história muda. Então Jesus ia chegando, vamos para o texto bíblico, né? Lucas capítulo 7, diz assim: logo depois Jesus foi a uma cidade chamada Naim, e com ele iam os seus discípulos e uma grande multidão. Ao se aproximar da porta da cidade, estava saindo o enterro de um filho único de uma viúva, e uma grande multidão da cidade estava com ela. Quando duas multidões se encontram, o versículo 13 diz assim: ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse: não chore. Como assim não chore? Quem pode dizer para uma viúva que acabara de perder o seu filho único, não chore? Quem pode dizer para você que no meio da crise que você está passando, do problema que você está vivendo, da situação familiar que você está enfrentando, do problema de saúde que tu está enfrentando, do problema financeiro que você está enfrentando, como é que alguém pode ter a petulância de dizer não chore? Jesus pode. Sabe, o que nós precisamos acreditar é que Jesus ele pode enxugar dos nossos olhos a lágrima, tirar do nosso coração o lamento, mudar esse pranto, essa cinza e trazer glória de Deus na vida. Talvez eu não possa, mas Ele pode, mas eu estou aqui em nome dEle para dizer que Ele quer mudar a história da sua vida hoje. Glória a Deus, Ele quer mudar essa história. Então não chore. Ele pode dizer não chore. E mandou parar o enterro. Para o enterro. Tocou no caixão. Disse: rapaz, levanta, olha o texto aí, vamos ver o que diz. Ao vê-la, o Senhor compadeceu-se dela e disse: não chore. Depois aproximou-se, tocou no caixão, e os que carregavam pararam. Jesus disse: jovem, eu te digo, levanta-se. Levanta-te. E ele se levantou. Sentou-se, começou a conversar, e Jesus o entregou para sua mãe. Jesus não faz mais isso hoje. Faz sim. Ainda essa semana eu ouvi uma história, numa sala de emergência na Europa, que uma pessoa chegou em óbito, e a enfermeira da crente, quando recebeu a pessoa na sala de trauma e constatou que tinha morrido, né, a equipe de trauma, deixaram o corpo lá para ser recolhido, ela chegou perto daquele cadáver de um jovem, de uma mulher jovem, e disse assim: puxa, meu Deus, tão jovem, não teve oportunidade de conhecer Jesus. Pai, tem misericórdia. É uma oração que nós não faríamos, mas diz assim: dá mais uma chance para essa mulher. E virou as costas. Foi fazer o que tinha que fazer, demorou algum tempo, quando voltou a mulher estava viva. Evangelizou ela, falou de Jesus e ela saiu dali, curada, ressuscitada e pregando o Evangelho e dando testemunho para os outros. Quando Jesus diz para você: não chore, é porque Ele pode tocar na sua vida e mudar a sua história. O Jesus de ontem é o Jesus de hoje e é o Jesus de amanhã. Ele é o príncipe da paz. É Ele que quer entrar no seu coração e mudar essa história. E Ele está dizendo para você uma frase. Eu quero repetir essa frase que está aqui no texto.
Jesus disse para aquele rapaz, disse assim: jovem, eu te digo, levanta-te. Tem muita gente que está prostrado aqui diante de uma circunstância. Tem muita gente que está prostrado aqui diante de uma situação. Mas existe uma palavra de Jesus sobre a sua vida. Levanta-te. 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 Qual o seu nome? Não. Levanta-te. Por que você está sentado? Por que está prostrado? Por que está morto? Levanta. Levanta. Tem vida. Tem esperança. Tem alegria. Mesmo na morte, na iminência, na desesperança, na tristeza. Levanta. Essa é a palavra de Deus para você hoje. Levante-se. A paz é Jesus na sua vida. Não é ausência de problema. Está muito difícil. Levanta. Enfrenta o difícil. O Senhor é contigo. Eu não consigo entender isso, é verdade. E eu quero concluir essa história com Filipenses capítulo 4, versículo 7. Para você receber, você não precisa entender. Vire para quem está ao seu lado e diga assim: não tenta entender. Apenas creia. Jesus repetiu isso muitas vezes na história. E Ele está repetindo mais uma vez hoje para você. Quando Ele vai curar a filha de Jairo e recebe a notícia de que a menina havia morrido, Ele disse para Jairo: não tenha medo, apenas creia. Eu não sei qual é a situação, mas eu quero dizer uma coisa para você: não tenha medo, apenas creia. Filipenses capítulo 4, versículo 7 diz assim: e a paz de Deus, a paz de Deus que excede, vamos pensar nessa palavra, exceder. A paz de Deus é algo que vai além do seu entendimento. Por isso não é uma questão de entender, é uma questão de acreditar. Você não sabe a minha situação, você não conhece o tamanho do meu Deus. Acredita? Porque quando você acreditar, a paz do Senhor, que excede o entendimento, vai guardar o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. A sua vida vai mudar, a sua história vai mudar, a realidade vai mudar e Deus vai fazer coisas extraordinárias na sua vida, mas hoje, Ele tem uma palavra para você. Não tenha medo, apenas creia. No meio da sua situação e da sua circunstância, seja ela qual for, desbloqueie o impossível e creia que Deus pode mudar essa história. Por isso eu quero dizer para você agora, em nome de Jesus: jovem, mulher, homem, idoso, criança, levanta, 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 levanta e anda. O Senhor é contigo e a história da sua vida vai mudar. Tem algum crente comigo? Diz amém? Glória a Deus. Fica de pé, igreja, eu quero orar por você em nome de Jesus.